Olá, bem-vindos, bem-vindos. Olá, Ruth, bem-vinda. Já vou aceitar o teu pedido. Bem-vindos, vão chegando enquanto a Ruth entra. Hoje vamos ter um tema muito interessante. Oi, Oi, Ruth. já estamos? Já, então, estás bem? Tudo e contigo. Espera aí, eu não sei se saí ou não. Não, eu estou a Ah, ver-te. mas eu não estou a ver o ecrã. Não, Boa. não me estás a ver. Não, eu é que, pronto, saí do ecrã sem querer. Mas já estou de volta. Está confortável? Está confortável por ti? Tá, espera aí, que eu não sei se isto está Ou queres? combinado. Sei lá. Se isto não é. Eu vejo-te bem. Mesmo bem. Olá, mãe. A minha mãe é muito fã. Vemos se isto não. Está bem? Olá, sejam bem-vindos, vão chegando. Olá, missionária Gilmara Autooficial. Olá, Vitor, meu tio também. Olá, boa Hoje noite. vai ser uma live, hoje vai ser uma live muito interessante. Então, enquanto vocês vão chegando, eu vou dizer o tema da live de hoje. Nós vamos falar sobre a casa, não é, Ruth? Sim. A nossa casa. Nós vamos falar sobre Feng Shui e dentro do universo vasto que é o Feng Shui, vamos falar sobre a casa, que é algo que as pessoas todas, regra geral, se conseguem relacionar, não é? É o espaço delas e vamos falar de como é que a casa revela quem nós somos, como é que a casa nos influencia, então tenho a certeza que vão gostar. Olá, Carla! Vão também mandando aos vossos amigos a live e, e é isso. E antes de mais, eu queria te agradecer profundamente, Ruth, Ah, porque é a primeira live, ah, o teu Instagram é fresquinho, feito não é? live para ter a possibilidade de estar aqui presente. Muito Sim, feliz. sim, para poderes dar a conhecer também aquilo que gostas, não é? Sim. E, e então eu fico muito lisonjeada por ser a primeira live que tu fazes, ser comigo. Fico muito feliz porque eu sei que é um desafio muito grande, não é? Nós que Bom, somos tímidas, sim, nós estamos mais confortáveis a ver lives do que a fazer lives, sem dúvida. mas também há uma coisa interessante, é que nós também mantemos muito a nossa amizade pelas videocalls, então isto é uma conversa com o público. É Nós já estranho, devemos acho ter. que a determinada altura vou-me esquecer completamente e pronto, estamos em casa. Sim, giro. Um, se calhar não te vais esquecer, porque depois eu vou pedir para as pessoas colocarem Sim, dúvidas e às pessoas que eu já disse que nós íamos fazer a live, elas ficaram muito curiosas um, por saber como é que podem melhorar a sua casa, ou então também para as pessoas que depois vão assistir à gravação, acho que vai ser muito interessante. Antes de mais, eu vou-te pedir para te apresentares. pronto, quem viu o post já sabe que, e a Fana já tem chamado para mim Ruth, é o nome que eu respondo, e a minha formação académica foi em artes e design, de modo que venho dessa área, com esse crescimento, e a parte profissional também foi em design, e agora recentemente, e não tão só recentemente, sempre fiz estudos paralelos que tiveram um fio condutor de interesse em comunicação não verbal, não é? Seja através da arte, e mais recentemente através do corpo,
e agora através da casa. Então, e é por Olha, isso que eu estou aqui a conversar contigo, com essa comunicação não verbal que existe, que estamos sujeitos, e eu acho muito interessante, e por isso venho aqui conversar contigo. por falar em corpo, apareceu imediatamente o nosso professor. Olá, Peloso! Olá, Apareceu aqui. Muito giro. é eu boa tarde por Porque aí ou ainda mais cedo, não sei. No Brasil, no Brasil sim. são menos 4 horas, acho que são 3 da tarde. Acho que são por Então volta pronto, das 3. sim. Sim. Então, muito obrigada por apareceres. Olha, Muito Ruth, que obrigada. bonita. Sim. Ah, E pronto, basicamente, eu disse ao. Diz, não, diz. estava só a dizer, basicamente é mesmo só isso, Uhum, com muito sim. escondimento. Uhum. Hum, eu acho que tu também és uma mais-valia muito grande para trazer para a live e para as pessoas que me acompanham, porque tu também tens algumas das formações que eu tenho, apesar de não teres seguido o caminho de fazer sessões, tens algumas das formações que dão uma base muito sólida e que eu acho que complementam o conhecimento do Feng Shui. Olha, o Sim, Peloso está a dizer que em outubro está aqui a eu estou a dar-nos um contar com abraço, mas isso, estou a contar com isso. Estarmos todos juntos. encontramos todos em Lisboa. Boa. Sim, sim. Um, Olha, eu vou. Diz. diz tu. Eu ia-me apresentar muito rapidamente Sim, para quem claro. não me conhece e quem possa seguir o teu perfil, só para dizer que eu sou a Fiona Nunes, que trabalho com a hipnose clínica, também com o método MPC, que está relacionado com a epigenética, a nova medicina germânica e constelações familiares, e acompanho pessoas com ansiedade, com depressão, com bloqueios, com vários sintomas, sejam emocionais ou físicos. E ias dizer alguma coisa, Ruth? Eu ia responder à tua pergunta, mas entretanto não sei o que é que passou. Não me lembro da pergunta. Ah, Olha, mais valia esse meu percurso que não é assim tão sim. linear. Pronto, porque de qualquer forma, ao falar de Feng Shui, eu vou estar a dar sempre a minha perspectiva. Por isso, vem com a minha bagagem, está condicionado, não consigo distanciar Uhum. totalmente, a não ser que fosse um papagaio a repetir alguma coisa que tivesse lido, e isso não Sim, acontece. claro. Por isso, eu acho que acaba sempre por ser muito ter essa influência e essa perspectiva do percurso e a bagagem que a pessoa traz. Uhum. Sim, Na acho disciplina do Feng Shui, ou que sim. seja, nessa área de conhecimento do Feng E eu Shui. acho que em qualquer área, mas sim, o Feng Shui eu também trago a parte das artes, também trago essa parte da comunicação não verbal, de outras áreas não só relacionada com casa. Um, não consigo deixar de ser a Ruth que existe já há um montão de tempo, vai ser só a Ruth Feng Shui. Claro, faz todo sentido. Eu gostava de explicar também porque é que eu te convidei. Se calhar pode parecer desfasado ou deslocado da terapia, mas para mim faz todo o sentido, porque no meu entendimento a casa revela a personalidade que nós somos, tal como a nossa roupa, tal como os nossos gestos, tal como as nossas escolhas, a forma como nós organizamos a casa ou não, que divisões é que temos, como é que cuidamos dela, que objetos é que escolhemos para ter na nossa casa. Isso revela não só quem nós somos, mas o estado de espírito também, o tipo de personalidade que nós temos, a nossa forma de
viver as emoções do momento também. Por isso é que eu acho que faz todo o sentido trazer o tema da casa. Por outro lado, o Feng Shui traz também a vertente de como é que a casa nos influencia, não é? Sim, Como é que a não, casa potencia não coisas é passiva. positivas. A casa nunca é passiva para as pessoas. Porque imagina, tu tens uma casa que toda, quando chegas a casa está vazia, não tem nada, depois vais pondo móveis e depois vais mudando o espaço e chega a uma altura que se calhar está tudo desarrumado e já nem te apetece entrar em casa. E o teu humor fica alterado por isso também. Por isso o teu comportamento também fica alterado. E há sempre aquela. Pronto, como é que eu se calhar ia explicar um bocadinho qual é a minha visão de Feng Shui para perceberem porque é E que eu eu ia-te faço perguntar ligações. o que eu ia te perguntar o que é o Feng Shui na tua visão ou como é que tu ah, o vês, como é que tu abordas. Pronto, porque o Feng Shui, o nome em si é estranho, não é? Vem da Uhum, China e, e pronto, não é uma coisa de agora, tem um crescimento de milénios, surge com a medicina chinesa e uhum, nesse aspecto tem muitos pontos em comum, porque fala de grades energéticas, fala dos 5 elementos que precisam de estar equilibrados. Pronto, não vou estender porque eu não percebo da medicina chinesa, mas tem essa base comum. E então, nesse sentido de energias a funcionar e no princípio de que tudo tem uma vibração, tudo uhum, que está à nossa volta vibra, não uhum, precisa de ser um ser vivo ou um animal ou uma planta, mas os seres uhum, inanimados e os espaços inanimados também têm essa vibração e acaba por, sendo vibrações, acabam por se ajustar umas às outras. Daí a situação de uns influenciarem outros. No caso, se tu mudas a casa, também estás a mudar qualquer coisa em ti, mesmo que seja muito inconsciente. É como aquelas pessoas que de uhum, repente têm uma necessidade de mudar o cabelo, querem mudar o cabelo. uhum, Isso também pode acontecer com a casa e isso também vai influenciar de volta a pessoa. uhum. Há aquelas pessoas Sim, que sim. estão em determinado estado assim e fazem uma limpeza profunda à casa, por Uhum, exemplo. Também, uhum, e acabam por, imagina, há coisas que a pessoa acaba por provocar na casa e vice-versa. Por exemplo, eu acho que pode ocorrer quando uma pessoa está a escolher uma casa para alugar, não é só a pessoa a escolher a casa, mas a vibração da casa também puxa para que a pessoa se identifique de alguma forma com aquele espaço. E muitas uhum, vezes esses espaços também têm coisas que são desafios a nível energético no Feng Shui. E é uma uhum, pessoa que está em um estado assim mais depressivo, se calhar que escolhe um determinado espaço que outra pessoa que está super alegre e que está sempre com amigos tem outras preocupações. E acabam uhum. por haver essas ligações que não são tão conscientes assim. Sim, sim. É muito interessante. Quando tu estavas a falar agora da casa, eu lembrei-me de uma noção da Marie Kondo. Ela tem que ver com o minimalismo, Sim, mas depois tu dizes-me se o minimalismo tem alguma ligação com o Feng Shui, se faz algum sentido ou não, mas o minimalismo é algo que transformou muito a minha vida e algumas das dicas dela e dos conceitos dela fizeram muito sentido. Então, uma das coisas que ela diz é tratar a casa como uma entidade, ou seja, tratar a casa com esse respeito. É um local que nos acolhe, é um local que nos protege, não são só quatro paredes e um teto, é muito mais do que isso, ou seja, ter essa consciência dá-nos outro relacionamento com a casa. O Feng Shui também vai ao encontro sim. disto. O Feng Shui, ele relaciona a casa como se fosse o nosso segundo corpo. É essa proximidade. É um teu corpo externo a ti. Por isso, Uhum. é,
é para além da tua identidade, não é só uma entidade externa, é a tua, refletida. Acaba por, pronto, nessa situação de ser. Sim. E olha, de encontro também àquilo que tu estavas a dizer, outra das questões da Marie Kondo que me marcou profundamente foi ela dizer que quando nós organizamos a nossa casa, organizamos também a nossa vida. Isso para mim foi muito marcante, saber Sim, que como nós vivemos, onde nós vivemos, o que é que nós fazemos, não é, com o espaço que habitamos, também se reflete de volta no nosso inconsciente, na forma como pensamos, nos nossos bloqueios ou não. Então faz muito sentido com aquilo que tu estavas a dizer de um efeito bilateral sim. da relação com a casa. Pronto, esse alinhamento de energia, por exemplo, como eu estava a referir do corpo e de ser o nosso segundo corpo, há relações que eles fazem que são analogias. Por exemplo, a porta é o correspondente à nossa boca e funciona como uma boca, porque a tua boca é por onde te alimentas e as portas é o ponto principal de entrada de energia vital para a casa. E essa energia vital é o que te também suporta a tua. Tu nasces com uma energia vital, mas depois estás a sofrer influência da energia vital toda à tua volta e do que entra na tua casa e da qualidade de energia que entra na tua casa. E isso também te vai alimentar, e nesse caso tens um bem-estar, ou no caso de haver faltas, pode trazer um mal-estar que às vezes até podes nem compreender porquê. Mas acordas cansado, acordas mais cansado do que foste deitar, por exemplo, isso ocorre quando as energias não estão equilibradas no espaço. Olha, há mais simbologia em relação aos elementos da casa, como tu estás a referir, que a porta é a boca, e eu acho isso tão interessante. Sim, eu adoro. Porque faz muito sentido, é o que nós deixamos entrar, que recebemos, não é? Para dentro de nós, é como um segundo corpo mesmo. Sim, Há mais analogia. no caso das portas em si, ainda tem mais um detalhe, que é a porta funciona como a língua, ou seja, não é só o alimento, mas também é a comunicação. E se no caso, na tua casa, há portas que estão desalinhadas e não sei o quê, isso não se usa, mas estão desalinhadas, muitas portas num espaço pequeno, isso pode haver tendência de haver muitas opiniões, muito assim, embate de conflito, de dizer, disseste isto, disse aquilo, não sei o quê, e mesmo por causa dessa simbologia da porta, da língua, no caso da comunicação, e da porta no geral, como a entrada de energia para o espaço. Sim, muito interessante. Sim. E mais alguma coisa, por exemplo, eu lembro-me que as janelas podem ser como olhos, faz sentido? Não sei. Sim, as janelas são como os olhos, a nossa relação com o exterior, com a visão do exterior. E no caso da janela também é ser visto. Por isso, também em relação ao Feng Shui, pode criar pontos de vulnerabilidade, de exposição. Em específico, sentar-se de costas para a janela pode gerar a nível inconsciente uma insegurança de alguém estar a ver sobre o ombro. Por exemplo, Sentir-se desprotegido. Sim, é mesmo desconforto de ter alguém sobre si no sentido de observação. Sim. E não ver. E há mais alguma marcante que te lembres, Ruth? Ou não? Além das portas e da janela, há alguma outra simbologia dos elementos da casa que acho que seja assim marcante, que seja interessante para as pessoas
pensarem em casa como é que podem organizar Sim, os espaços. por exemplo, o chão corresponde aos nossos pés. Um chão com problemas pode levar a pessoa a sentir que não tem por onde caminhar, por onde ir, aquela sensação de puxaram o tapete e agora Uhum. não sinto seguro também no meu percurso. E Sim, sim, nesse sim. caso, o Então, chão, o que é que pode. Há imensas relações. Há o sistema hidráulico, por exemplo, que liga diretamente com as emoções. sim, A água está sim. relacionada com as emoções. Sim. Uhum. Olha, a Carla disse aqui muito interessante. Eu vou pedindo, se alguém tiver alguma dúvida e queira colocar à Ruth, vão escrevendo, que depois nós lemos. Podes continuar, Ruth, desculpa interromper. Sim, pronto, estava a dizer isso das emoções. No caso do sistema hidráulico, o sistema elétrico está relacionado com o sistema nervoso. Por exemplo, Uhum. alguns problemas no sistema elétrico pode refletir tensões entre as pessoas quando há aquela. Uhum. Uhum. Não é só de linguagem, mas é mesmo aquela tensão pessoal entre, Sim, entre as sim, pessoas. sim. Pode-se manifestar algum problema no sistema elétrico quando isso existe na casa, porque as pessoas estão a vibrar para a casa e a casa pode manifestar essas situações. Por exemplo, Uhum. no sistema, quando falei do emocional com o sistema hidráulico, a começar a ver pingar qualquer coisa ou haver uma infiltração, depois a pessoa não Uhum. cuida disso ou não muda a atitude e continua a aumentar o problema na casa, até que tem de ir lá resolver. Já não dá mais. Tu já me deste uma dica em relação à minha casa e em relação a pingar, não foi? Sim, por exemplo, a Torneiras. parte do pingar também tem muito a ver com o fluxo, nesse caso é o fluxo, não é propriamente o sistema hidráulico, mas no fluxo da água está muito relacionado com as questões financeiras. E no caso de Uhum. pingar, se calhar há ali uns gastos que não estão a ser controlados e estão assim a fugir. Se uma pessoa Nada não for de cuidar, torneiras a pingar. sim, cuidado com as torneiras a pingar, vão lá, resolvam, porque depois pode aumentar quando a pessoa não dá atenção, quando chama-se a atenção para o problema, está a pingar, não vais lá, podes ter um problema ainda maior e uma conta de água ainda maior também por causa disso. Não Depois convém. sai mais caro o canalizador. E às vezes até acontece pingar e a pessoa vai lá e já não está a pingar. Reparou Uhum. naquilo e depois assim, afinal foi impressão, não pingou, porque a pessoa também mudou a atitude, mudou a vibração Uhum. em relação Interessante. ao financeiro. Olha, eu vou-te perguntar como é que o Feng Shui pode melhorar a nossa vida? Ou seja, o que é que nós podemos trazer para a nossa vida quando organizamos a casa segundo o Feng Shui? Olha, a Carla diz que tem uma torneira assim. Somos duas, Carla. Tem de Vou mandar refletir, arranjar urgente. aconselho que reflita sobre a situação financeira e se há assim gastos desnecessários. Pronto, Então, mas como estava é a que nós perguntar. podemos melhorar? O que é Ai, não percebi. o Falei que por é que cima e traz não te ouvi. para a nossa vida o Feng Shui? O que é que Ah, pode trazer? pronto, o que eu acho principal e muito interessante em relação ao Feng Shui é que ele chama-nos a atenção e põe-nos questões. Por exemplo, Uhum. uma situação de chegar num espaço e a pessoa ter organizado o espaço de forma a estar de costas. Pronto, no Feng Shui existem muitos conceitos, eu não estou aqui a entrar em detalhe, mas existe um conceito que é a posição de comando. E a pessoa, na Uhum. vida dela, está em sítios de longa permanência, está fora do comando. Porque é que a pessoa se põe. Há coisas que nós fazemos naturalmente e nos sentimos bem num espaço, e há alturas que fazemos coisas naturalmente e ficamos de costas e fora da posição de comando. Se calhar é levantar questões de porque é que há coisas que eu não quero ver, estou-me a pôr de costas Uhum. voluntariamente,
Muito interessante. Não quero resolver. Isso é muito terapêutico. Sim, é nesse porque isso sentido, são as levantar essas questões questões para levar para a terapia. Primeiro vão ter contigo e depois resolvem as questões comigo e arranjam a casa ao mesmo tempo. Sim, a casa mostra questões específicas e pronto. Por exemplo, há situações de posição de cama de dormir, cama de casal, que pode levar a uma insegurança num elemento do casal. E nesse caso, essa insegurança vai crescendo, não é uma coisa de um dia, é de exposição a essas energias. E essa insegurança vai crescendo, estás inseguro com o teu parceiro ali, começas a ser chato e não sei o quê, e depois as coisas começam a não funcionar. Epá, que chato, já ouvi isto não sei quantas vezes. E essa situação também se deve levar para a terapia, no caso. Sim, essa já terapia de casal, talvez. Sim, sim. Olha, vou ler. E de segurança, trabalho pessoal de pronto, uma pessoa sentir segura de si. Olha, a Madre Bloom, a Cláudia, escreveu: a Ruth é fantástica, é verdade. Foi muito clara e eficiente nas sugestões que deu para a minha casa. Boa. Muito obrigada. A fazer publicidade, muito bem-vinda. E ela acrescentou que em breve vai intervir no meu local de trabalho. Isso eram outros 500, não é, Ruth? Hoje é só o caso. São outras questões, sim. Ele dá mesmo ao fluxo, mas traz outras questões. Que a residência traz umas questões pessoais e familiares e pronto, e de relação, de saúde, muitas questões. Porque cada área no Feng Shui, na casa, faz um mapa das energias, não é? Só porque eu estou assim a falar e assim que as pessoas não têm um background, sorry. O pessoal. E então esse mapa de energia corresponde a um ciclo de vida, porque isso faz parte da filosofia do Feng Shui, porque uma pessoa não pode ser adulto para depois nascer, tem de nascer primeiro, ter o crescimento, adulto, reproduzir, todo o processo. E então esse ciclo de vida está refletido no mapa energético da casa e tem várias áreas da vida da pessoa. E nesse caso, quando existem problemas, vão refletir-se na área que a pessoa precisa de trabalhar. Pronto, no caso de criar obstáculos ou de isso que eu já falei de inseguranças. Imagina, há uma criança que dorme toda a vida e em adulto continua a dormir de costas para a janela. Ou seja, ele está a dormir, mas não se tem a proteção da parede na cabeceira. Não dorme tão descansado, tem a sensação de insegurança que eu já falei da janela, de estar alguém a ver e ele não sabe se não estão, o que se está a passar atrás. E isso faz com que a criança cresça com um sentimento de insegurança. Torna-se num adulto inseguro. E ele pensa que isso é uma característica de personalidade. E foi só por estar sujeito a essa energia durante períodos imensos. Ruth, antes de nós passarmos às dicas práticas, que é o que as pessoas, acho eu, mais querem ouvir, explica melhor. Esse mapa que tu disseste são várias áreas da vida ou são várias fases da vida? Várias áreas da vida. Por exemplo, várias áreas. Eu posso falar sobre as áreas. Tens, no caso do Feng Shui, e o equilíbrio dos elementos, na China falam em 5 elementos, não é como na Grécia que nós crescemos com os 4 elementos. Lá eles a visão do mundo é através dos 5 elementos. E essa grade energética da casa tem essa distribuição dos 5 elementos e corresponde a áreas, por exemplo, na linha da água, que é um dos elementos. Tens a área dos amigos,
a área do trabalho, a área da sabedoria. No caso, a sabedoria não está relacionada só com os estudos, mas está também com a tua paz de espírito. Tens a sabedoria de encontrares a tua paz de espírito. E é uma área super interessante trabalhar em casa. E pronto, depois tens uma linha que é a linha da madeira que já vai apanhar a família, as tuas raízes, de onde tu vens, e as questões relacionadas com a família, que as pessoas podem estar prontas a resolver ou não, não sei. E a parte da prosperidade, do crescimento, das folhas, de tudo o que é amplo é muito simbólico, faz muito sentido. Extremamente simbólico. Aliás, toda a comunicação da casa é através de símbolos. Por isso, isso é tão interessante para mim. Continuando, pronto, e tem mais áreas e a falar é nesse sentido, as áreas da vida. Ok. A saúde, os relacionamentos, os filhos e a criatividade. Olha, a Teresa, a minha prima, olá prima, ela colocou aqui uma pergunta. O que fazer nesse caso quando não há alternativa? O que é que tu sugeres quando, imagina, não podes mudar a localização da casa, alguma coisa que na casa não seja o melhor segundo o Feng Shui, o que é que tu podes fazer? Sim. Qual é a alternativa? Qual é a opção? Pronto, há coisas que não se podem mesmo, quer dizer, só fazendo obras, o ideal é retirar o problema. Quando não é possível, existem no às vezes o problema pode ser um desafio. Não, o problema surge sempre como desafio, não é? Para a pessoa olhar para si e perceber. Mas pronto, no caso da janela, quando eu não sei, não consigo imaginar uma situação que não seja, a não ser que tenha janelas em todas as paredes, não, mas seria mais caso a caso, mas o que eu quero perguntar é, há sempre uma opção, segundo o Feng Shui, de encontrar um elemento que possa atenuar, sim, resolver. há o que chamam de curas no Feng Shui, para trabalhar essas energias. Que isso eu não vou divulgar aqui porque tem de se ver todo o contexto para se trabalhar com essa situação. Tem de ser coisas sempre específicas, tanto da pessoa como do espaço. E isso seria um bocadinho irresponsável da minha parte para a dizer curas sem. Sim, claro, é caso a caso. Sim, porque não. Olha, isso é falar com a Ruth, não é? Tu tens os teus contactos e entram em contacto contigo e colaboram. Olha, o Peloso também diz que está de mudança e que vai ter de ouvir a live novamente. Olha, Ruth, antes que o tempo se escape, muito rapidamente, já estamos a mais de meio. Eu quero te perguntar as 3 melhores dicas que tu podes dar em termos de Feng Shui para as pessoas poderem aplicar em casa. Na tua opinião, se isto faz sentido, se esta pergunta faz sentido. Há uma coisa que eu vou dizer que é extremamente óbvia, mas eu gosto de relembrar, que é não arranjem cantinhos de desarrumação. É proibido para terem um bom fluxo em todas as áreas. Não arranjem aquele cantinho da tralha. Isso é muito mal, porque das situações mais prejudiciais em relação ao Feng Shui é mesmo a energia estagnada. E se for o sótão? Não, estamos a falar da energia do espaço da porta de entrada dentro de casa. E o sótão pode ficar desarrumado. Se for um terreno, já tem uma influência diferente, é a longo prazo, não é direta. Agora, as mudanças de casa diretas ali da tua proximidade, conforme a proximidade e a exposição, têm influências diferentes. Imagina, o sítio onde tu estás mais tempo, supostamente será a cama, mudanças em relação à tua cama têm um impacto mais rápido
porque estás ali a ser sujeito à energia constantemente. E depois dentro da cama Dicas? é um casal, há energia feminina, um lado para a energia feminina, um lado para a energia masculina, para dormir. Se a mulher quiser ter a situação da energia feminina mais à flor da pele na cama e o homem a energia masculina, também pode ser o contrário. Imagina a mulher vai ter uma reunião que precisa de ser muito yang, porque existe a dualidade do yin e yang, no Feng Shui é o movimento, é o descanso, o movimento. E então, nesse caso, ela até pode pedir ao marido para trocar durante um período de tempo para dormir no lado yang, para estar mais exposta a essa energia e essa. Por exemplo, foi eu a dizer que existem essas estratégias. Há tanta coisa que Então, é muito giro. a primeira dica é destralhar, não é? E eu vou dar só uma chega. Limpar, destralhar e sim, diz a chega. Vou dar só uma chega porque em relação, não ao Feng Shui, porque eu conheço muito pouco e apliquei quase nada, mas em relação ao minimalismo, na minha vida eu senti uma mudança muito profunda a partir do momento em que eu comecei a destralhar, em que comecei verdadeiramente a ter apenas o que uso, não é? Deixar de ter coisas que estão estragadas, deixar de ter coisas que nunca as vou usar, deixar de ter coisas que nunca mais as usei. E eu acho muito interessante que quando nós fazemos este trabalho, e vai de encontro ao Feng Shui, quando nós fazemos este trabalho de destralhar, a nível mental, também há alterações, porque nós ficamos muito mais focados, de facto, no que nos interessa, muito mais livres e libertos de carregar coisas que já não têm que ver connosco, e eu acredito que também ajuda no processo de percebermos que soltar também é saudável, que Muito saudável. colocar limites nas coisas que nós queremos trazer cá para casa. Por exemplo, quando nós nos habituamos a ter um espaço sem tralha, ou seja, sem coisas que não são úteis, nós também aprendemos a pôr limites. Quando nós trazemos qualquer coisa para a nossa casa, nós percebemos se de facto eu quero ou não quero aquele objeto ou não sei, aquele livro, aquela música, o que seja. Lousa, obrigada pela tua participação, pela tua visita. Sim, muito obrigada. Então, a primeira dica é não ter tralhas, não é? Especialmente nos cantinhos acumuladas. E a segunda dica? Tu já referiste a segunda dica, que é a situação de não ter coisas desarranjadas. Por exemplo, no caso da porta, uma porta a arrastar, ou uma porta que a maçaneta não está a funcionar como deve ser, isso é tudo muito prejudicial a nível do fluxo de energia. E está a fazer com que haja, em vez de ver um fluxo, ali acaba por não entrar tudo o que pode entrar. Por exemplo, uma porta que não abre 100% tem um objeto atrás. Às vezes as pessoas têm a mania de pôr os cabides atrás da porta, isso é uma coisa que acaba por a porta não abrir os 90 graus, no mínimo tem de abrir os 90 graus. Tenham essa atenção para que o fluxo consiga entrar os 100%. Quando há perdas, são perdas para a vida da pessoa. Por exemplo, são oportunidades que podem não entrar porque não estão a ter o fluxo para acontecer, não têm o espaço para surgirem. Isso também... Não, diz. Isso também me faz lembrar a situação de uma pessoa se habituar a viver em bloqueio. Faz sentido? Sim. Ou seja, uma porta que não abre, um eletrodoméstico que não funciona, algo que está estragado, é sempre um bloqueio, e a pessoa talvez tenha esse bloqueio também noutras áreas da sua vida e esteja, entre aspas, confortável, entre aspas, familiarizada com isso, e isso reflete-se também na casa. Eu acho que corrige-me se faz sentido, é uma energia ou um fluxo que vai nos dois sentidos. Sempre, há sempre essa troca, sempre nos dois sentidos. No caso, quando uma pessoa está a mudar para uma casa
uma casa que já viveu lá uma família, ainda tem mais a energia de tudo o que foi vivido lá dentro. E Uhum. isso, a pessoa vai para essa casa porque se calhar tem essas questões também para resolver. Acontece muitas vezes pessoas viverem em casas e que foram vendidas por questão de divórcio e depois o casal muda-se para lá e acaba por também ocorrer a mesma. Já ouvi histórias dessas. Pronto, isso é comum, Uhum. tanto, pronto, nós hoje estamos a falar na casa, mas no comércio também acontece o mesmo. Uhum. Uhum. Pronto. E então, a tralha, as coisas que não estão funcionais e a terceira dica. A terceira dica, eu diria que os bloqueios é uma coisa importante. Por exemplo, Em que sentido? os bloqueios muito físicos, imagina, uma pessoa abre a porta, mas quando entra no espaço tem de se desviar para entrar no espaço, isso é considerado um bloqueio. Uhum. Tudo que atrapalhe assim na passagem, por exemplo, quando Uhum. estávamos a falar da relação corpo com a casa, um corredor que tem um móvel que é demasiado grande para o corredor, isso há um estrangulamento de energia, é como se fosse uma veia entupida, porque os corredores são as veias que transportam a energia, no caso as veias transportam sangue e os corredores transportam as energias do, Uhum. do chi. E então eu diria que ter atenção a esses bloqueios, especialmente junto à porta, tentar. Sei que os passos são pequenos, mas atualmente têm a tendência a tornar-se cada vez mais pequenos. Mas ter esse cuidado de ter. Não sentir logo que tem de se desviar, mal dá um passo, tem de se desviar. Pelo menos tentar dar 2 passos à vontade, Uhum. antes de ter. Uhum. E depois se Sim. tem um sofá de costas para a porta, tem de se falar sobre o assunto e pôr as questões para levar à terapia. Olha, e uma dica assim positiva, top, para as pessoas fazerem e que é útil para melhorar a vida delas, para ajudar o fluxo de energia, para ajudar Isso eu a diria que viver será o meu melhor na casa. presente. Essa dica top será o meu presente, que é cuidarem do hall de entrada, que é o primeiro ponto de entrada, é o ponto de entrada principal do Chi, que é a porta Uhum. de entrada Uhum. principal. E eu acho que isso as pessoas devem cuidar do seu hall para. Como assim? O que é que para ti, na visão do Feng Shui, é um wall Pronto, bem cuidado? é isso que eu vou seguir com as dicas. As dicas é, por exemplo, na visão do Feng Shui, é ter um aula amplo, ou pelo Uhum. menos ter a sensação de amplo. Se o espaço não é grande, ter um espelho para fazer a ampliação do espaço, ter bem luminoso, para uma pessoa não ter aquela sensação que entrou num beco e que pode saltar alguma coisa da sombra, que isso não Uhum. dá um bem-estar a Uhum. chegar a casa. E o hall de entrada é o sítio de transição de energia do teu espaço privado para o espaço público quando estás a sair e vice-versa quando estás a entrar. E é a Uhum. transmutação dessa energia yang, de externo, para do interno do teu espaço pessoal. E então, daí a importância. E as pessoas não entrem já em paranoia, porque há muitas casas que não têm hall e não há problema nenhum. No caso, a minha casa também não tem hall. Mas é o ponto, o que interessa é o ponto de entrada da porta principal. Porque depois também há a questão que há casas que têm mais que uma porta e as pessoas não usarem a porta principal é prejudicial para a vida delas. É como se elas não se sentissem merecedores da casa, como se fossem mais Uhum. funcionários que estão a entrar numa zona de serviço em vez de entrar pela porta principal. Isso era Uhum. outra dica que eu acho que, em relação à entrada, para as pessoas começarem a usar Por no acaso, dia a dia a porta de entrada principal. por acaso há uma coisa que me impressiona sempre, quando eu passo ao pé das vivendas, eu hum, tento sempre perceber como é que será a pessoa olhando para a entrada da casa, ou seja, como é que a entrada nos recebe. Há aquelas entradas que são de lado,
há aquelas entradas que são áridas, não são floridas, e eu acho isso muito interessante, de acordo com aquilo que tu estás a dizer, acredito que revela muito da pessoa. Sim. Olha, a Teresa está aqui também a falar de uma coisa que às vezes as pessoas colocam na entrada, que são os sapatos. Onde é que devem ficar? Sim, pronto, eu sempre tive o hábito desde criança, que uma pessoa descalça-se quando chega a casa, não usa os sapatos da rua. Não é do Feng Shui, por isso, mas eu no Feng Shui também e dos hábitos da China e do Japão também, os sapatos ficam no hall de entrada, ou pelo menos descalçam-se lá e depois arrumam-se no sítio deles, não é para ficar no hall de entrada com imensos sapatos. Além disso, isso é uma atenção e uma das dicas para o hall de entrada é não ter bloqueios, porque aí uma porta que funciona mal, mais um móvel que se tem de desviar ou fazer um jeitinho quando se chega com compras, com sacos, com não sei o quê, é logo uma energia que não chega a 100%. Ou seja, a pessoa está a perder oportunidades que podiam chegar até ela e não entram. E daí eu estar a falar do hall de entrada ou da porta principal, já que pronto, Teresa, eu agora li a tua questão e a tua afirmação e eu faço o mesmo, os convidados também não. Desculpem então, lá. a Teresa escreveu: nós não usamos sapatos da rua em casa, nem os convidados. Eu também faço o mesmo, porque trazemos essa energia toda da rua eu não sei, talvez peça para as pessoas fazerem um desafio a elas próprias e verem no seu percurso diário ou o percurso que fazem com mais claridade, a verem que energias é que elas estão a transportar, como se fossem assim pozinhos. Eu estou a sair, passo por uma padaria, vem o pozinho da padaria. Passo numa igreja e senti se essa energia é positiva ou negativa para ela. E tento fazer isso. Depois chego à casa, que energias é que ela transportou com ela? Seja via de carro, de bicicleta, a pé, não interessa. É ver o percurso que faz, as energias que traz. E quanto mais próxima a energia desse local, é que chega com mais força, não é força, mas em mais intensidade à casa da pessoa. Sim, isso. Depois há energias que não são muito boas e se devem evitar, e há proteções e essas coisas todas. Olha, a Teresa tem a solução de ter o chinelinho para os convidados, é uma ótima solução. Sim. Teresa, olha, e que objetos é que... Muito bem, e é só ter cuidado com os sapatos não estarem desarrumados na entrada e não seja um bloqueio, tipo alguém abre a porta e chegou alguém, deixa os sapatos à frente e quase tropeça nos sapatos do outro que não estão arrumados, é só esse cuidado. E eu tenho esse hábito também. Olha, e que objetos é que tu achas que se podem ou que se devem pôr no hall de entrada ou que não se devem pôr no hall de entrada? Isso é tudo uma questão de escala, não é? Primeiro existir o hall e ter essa sensação de amplitude, que é o que se deve trabalhar, é essa amplitude de conforto. A pessoa gosta de um objeto e identifica-se muito com esse objeto. Ponha na entrada, gosta muito dele, faça com que ele o receba, não é? Porque cheguei a casa, estou a ser bem recebido. É nesse sentido, porque cada pessoa é uma pessoa e tem os seus gostos, o que lhe diz, o que lhe toca mais, tenta usar isso, seja através do tapete. Ter um pequeno apoio é sempre bom, desde que não faça bloqueio, para tu largares qualquer coisa e trazes na mão, é bom ter na entrada. E não convém ser assim super grande. Plantas são sempre bem-vindas, porque elas são um movimentador também deste chi, ou seja, movimentador e também retém, porque há sítios que o chi passa a correr e não convém, quando ganha muita velocidade provoca desgaste e destruição. Imagina um ventinho, uma coisa é uma brisa, outra coisa é um tufão. Ninguém quer estar com o tufão. Pronto. E no caso as plantas ajudam a ver esse equilíbrio no espaço também. Mas nunca criar um bloqueio porque pôs uma planta na entrada. É preciso ter muita atenção a essas nuances. E quem não tem hall? Pronto. Qual é a solução?
Quem não tem óleo, quem não tem Não tenho. tem de ter cuidado com o ambiente. Qual é o primeiro ambiente que entra em casa? Por exemplo, quem não tem hall e entra logo para um espaço que é mais de trabalho. Por exemplo, uma Uhum. cozinha, tentar fazer com que não seja visível a cozinha, arranjar qualquer coisa no espaço que distraia quando se entra, para não se ver. Uhum. Senão, a cozinha é aquela coisa que uma pessoa tem, é um trabalho que nunca mais acaba, não é? Todos os dias tens refeições para Uhum. fazer, tens não sei o quê, então entras em casa e recebes logo a informação, tenho de ir trabalhar, vai, mexe-te. Não, Entras logo não é, em cima. é ter, se no caso ser a cozinha, ter a cozinha, a lavandaria, mas não há de ser. Normalmente são salas. Sim, Pronto, se a pessoa está a entrar pela lavandaria, deve estar a entrar pela porta errada. Porque não deve ser essa a para porta entrar. principal definida pela arquitetura. Porque a arquitetura é que define a porta principal, não é a pessoa que usa mais aquela porta e diz agora eu decidi que Sim. esta é a minha porta principal. Não. É a arquitetura que definiu e a pessoa não pode mudar isso. Uhum. Mudando de casa só. E então, já não sei o que é que estava a dizer em relação a. Da porta de entrada para quem não Para quem tem, não tem para quem não tem dos, olho. dos ambientes, sim. E então, o Uhum. ambiente melhor para, nesse caso, para desenvolver, é uma sala de estar, para, Então, para escolher. mas tenho o meu. Sim, uma sala de estar porque é de recepção também, de convívio, Uhum. não é uma situação de trabalho. Por exemplo, também não tenho um bar à porta de entrada. Chego à casa, vou meter nos copos aquela ligação. Pode não ser, não é direto, ou assim, estou cheio de fome, entrei na cozinha, quero já comer, já trabalhar, Uhum. depois começo Sim. a ganhar Mas peso e não tenho. sim, então um elemento qualquer que distraia, não é? Sim, é um elemento que seja suficientemente grande para a pessoa não ter noção, às vezes um biombo ou qualquer coisa que não prejudique, que tenha um afastamento, mas não faça logo a entrada como se fosse para a zona de trabalho. Ou não criar Uhum. esses ambientes como são os bares ou assim, logo à porta de entrada. Sim. Olha, Ruth, nós estamos quase a acabar. Não, parece mentira, mas passou uma hora no instante. Sei que ficaram muitas dicas por trazer, não é? E as Sim. pessoas de certeza que iam gostar de ouvir mais, talvez outras lives. E olha, antes de nós terminarmos a live, eu ia-te pedir assim, não sei, alguma dica, algum conselho, alguma coisa que tu queiras finalizar a live, antes de nos despedirmos e dares os teus contactos também, assim, Ah, muito rápido. esse- Pronto, basicamente eu acho que as pessoas se habituam a tudo, ao bom e ao mau. E é para estarem alerta, para ver se há qualquer coisa, mesmo que eles sentem-se incomodados, não passa. Senti-me incomodado, deixa-me lá refletir. O que é isto? O que é este incómodo? Para Uhum, perceberem também o que é que funciona com elas, o que é que lhes dá um sentimento de relaxamento, o que é que lhes põe tensa. uhum, E esse alerta, que eu acho que é através desse alerta que se calhar vão procurar um conhecimento, mas porquê é que eu estou assim neste espaço, ou porquê é que eu acordo sempre cansada no meu quarto, uhum, e tentar com esse conhecimento, essa procura de conhecimento, ter, eu acho que isso faz com que as pessoas consigam fazer melhores escolhas, porque é tudo uma uhum, questão de escolhas, o que é que nós vamos escolhendo, o que é que vamos acumulando, onde é que nos estamos a pôr, para uhum, tentarem perceber esse alerta. Quando se sentem, reflitam. E uhum. esse pensamento. Se calhar ter um bocado mais de consciência, não é? Por outras palavras, ter mais consciência de como é que se sente e como é que vive no sítio. Assim, muito rápido, uma dica em uma frase para a cama. Ah, Qual é que é a tua?
tua dica para o local onde a pessoa dorme, mas é muito rápido, nós já estamos mesmo no limite. Sim, tenham uma cama com cabeceira integrada, não escolham se puderem, e terem preferencialmente pela madeira e não metal, porque o metal é condutor, nós também, essa situação, e também terem a cama encostada a uma parede sólida, não estarem por baixo das janelas, que isso ajuda a terem um melhor sono. Depois há ainda Sem os pezinhos. mas isso demora muito tempo a explicar, porque também depende da parede, se a cama fica muito no fluxo, estás sujeito ao tufão e isso também tira descanso. E os pés da cama? Pronto, se ficares no... Não estarem para a porta, não é? Não estarem direcionados para a porta direto, nem de lado, nunca se deve estar assim na direção, a porta abre aqui, o fluxo entra assim direito, evitar essa posição. Uhum. Olha, Ruth, nós já estamos mesmo no final e eu queria que tu deixasses os teus contactos. Pronto, qualquer questão podem Os me pôr. contactos, o que é que tu fazes, os serviços. Sim, qualquer questão sobre esse assunto podem mandar por mensagem no Instagram. É ativo, por isso será respondido. Ponto infinito underscore, não é? Sim, aqui da E live. depois tu podes fazer acompanhamento Consultoria de consultoria. Sim, de Feng Shui. Uhum. Ok. Então, eu deixo também os meus contactos, é Fiona Nunes no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Rutinha, olha, mesmo assim no tempo que é para gravar a live e depois as pessoas poderem rever as dicas e o Fábio poder ver como é que vai fazer a mudança e a Teresa também saber direitinho como é que... O Fábio já perdeu uma oportunidade de escolher primeiro bem orientado. Primeiro escolher e depois fazer a mudança. Qualquer coisa ele consulta. Vai dizer ao Fábio, tens esta questão para resolver. Depois esta casa. Olha, também é interessante ver a planta de onde uma pessoa vem e a planta para onde a pessoa vai. Isso também é muito giro ver esse paralelismo. Mas também é outra conversa. A próxima fica a sugestão para quem vai fazer as mudanças também. Olha, muito obrigada. Quero-te agradecer. Também. Muito obrigada por me receberes aqui nessa tua sala virtual. Foi um prazer estar a minha estreia aqui. Eu é que agradeço profundamente a confiança. Pois já sabes que eu sei que foi um grande desafio a primeira live. Sim. E eu fico muito feliz de poder receber aqui porque sabes que eu gosto muito de ti, nós já somos amigas há muito tempo e admiro-te muito, é um privilégio enorme e aqui nós estávamos super bem acompanhadas com amigos e pessoas que se não são depois acompanharão as tuas redes e as minhas. Olha, para poder gravar isto, um beijinho muito grande. Muito obrigada e beijinhos a todos também por nos acompanharem. Beijinhos, até à próxima.